A gente fez uma transmissão, um bate-papo com os presidentes dos times antes de começar o campeonato, uma semana antes. E entre muitas perguntas, eu perguntei sobre a violência dentro de campo, as agressões. E hoje você já está assinando algumas advertências aí, suspensões. Como é que está esse caminho? Então, isso aí é sempre uma situação crítica, né? Até se a gente pagar alguém para fazer um estudo, 99% das equipes que perderam saíram com queixa 100% da arbitragem. A culpa foi da arbitragem. Então isso hoje a manchete do jornal também foi: segunda rodada do Brasileirão marcada por arbitragem. Então acho que a gente não está preparado para perder, né? Então em alguns momentos a gente sabe que essa emoção ela aflora e ela pode... A briga, se tu for ver uma criança bate na outra porque ela não tem mais como responder, e aí aquela coisa e pô, ela bate. É um estímulo. Certo? Então, quando tu não tem mais argumento, tu vai e tu apela, tu briga. O que acontece? Canelinha, há alguns anos atrás, virou manchete, né, nos jornais do estado, tu lembra bem, por uma situação de briga que aconteceu dentro do estádio. Você era o narrador nosso. Isso. Um ano antes já tinha tido um problema assim também, né? Que foi a história lá dos capacetes também, que tinha dado bastante repercussão, né? Então eu não sei certo qual ano que foi, mas naquele ano, eu acho que foi daquela que eu era narrador. Foi. Naquele ano, a CME alterou as punições de agressão, tanto para representante quanto para atleta, né? Gerou as punições automáticas. Por quê? Porque é do tapa que surge a confusão generalizada. Por exemplo, nesse final de semana nós tivemos aí uma situação entre Marselhês e Palmeirinhas, onde um atleta desferiu um golpe no rosto do outro, né? E graças a Deus que o outro atleta não revidou, né? Porque se um revida, aí vem o outro do time, aí vem o outro, aí o primo olha lá de fora, entra no campo, aí vira uma confusão generalizada, entende? Isso coloca em risco a integridade do campeonato, estava sendo transmitido, todo mundo viu, coloca a integridade de um monte de gente que está ali trabalhando em risco, né? Coloca a integridade de um monte de criança que estava ali assistindo, se pegar a transmissão, olhar no intervalo, coloca em risco. E aí, quando chega a punição para um cara que faz esse mínimo ato, que para algumas pessoas é mínimo, mas que desencadeia toda essa situação que pode acontecer, que graças a Deus não aconteceu, né? Graças à boa atitude do cara que não revidou, porque o revide é o pior problema, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, né? Então hoje a CME ela prevê no artigo de punições automáticas para agressão, né? Então nesse final de semana esse incidente ele foi punido automaticamente por ser réu primário com a pena mínima, né, de agredir outro atleta, que é 180 dias. Então essas soluções que a gente tem é para continuar valorizando o nosso produto, né? Porque assim, o pessoal que viu aquele grande jogo Marselhês e Palmeirinhas, né, que é de outros municípios, que de repente pensou em vir em outro jogo, se dá uma confusão generalizada, eu tenho certeza que quando chegasse na quinta, sexta, sétima rodada, esse cara não ia vir ver o jogo, porque ele ia ficar com medo. Hoje tá melhorando muito, mas tem lugares que as pessoas, não vou lá porque lá sempre dá confusão. Entende? Então a gente não quer que tenha lugares que dá confusão, a gente não quer que tenha jogos que tem chance de dar briga. A gente quer que as pessoas entendam que aqui não é lugar, né? Então, se a gente já tem histórico disso, a gente tem um regulamento preparado para agir em relação a isso, a gente não pode dar brecha. Infelizmente, às vezes, quem dá essas brechas são os atletas que importam para o campeonato. A gente fica triste. Só que esses atletas que precisam servir de exemplo para os outros, né? Porque assim, hoje o cara dá um soco, tu não faz nada. Amanhã ele dá um soco e um chute. Até tu teve agressão contra você, o cara botou a mão no peito teu, te ameaçou, dizendo que ia dar um tiro em ti. Então, aí é a situação que eu acho que tem gente esperando para falar também sobre isso. O que acontece? Houveram 3 expulsões nesse jogo, né? Esse jogo houveram 3 expulsões, foi um jogo quente. Foi o Vila Real e Marselhesa, que 2 pessoas que estavam no banco, né, proferiram ofensas. Já é ladrão, aquela coisa normal de jogo. Acontece, ladrão, beleza. Os caras às vezes falam, às vezes o cara não ouve, às vezes ele ouve, mas não relata, porque daí vai ser só expulsão automática. Acontece, eu sei que acontece, né? Só que algumas coisas, elas acabam saindo do tom,
né? Então, outra coisa que a gente sempre enfatizava muito na arbitragem, não correr nos lances, não corre para cima do árbitro, mesmo o árbitro assistente, quando acaba o jogo, não corre para o meio, porque isso aí ativa as pessoas a correr também, né? E o que aconteceu nessa situação? Nessa situação, quando o assistente expulsou ele, deu a informação, porque o assistente não expulsa ninguém, quem expulsa é o árbitro, ele correu para cima do assistente. Eu não sabia o que ele ia fazer, fui próximo. Quando eu cheguei perto, eu falei assim, não corre pra cima dos outros, cara, que tu vai incentivar os caras a vir. Ele me olhou de cima a baixo, pum, empurrou no peito. Todo mundo vendo, o jogo... Parece que eu tô me vendo nessa cena, calma que eu velho... Não, mas assim, é o jogo do dia. A transmissão dessa equipe tava filmando em cima de mim. Entendesse? Pô, como é que tu vai deixar um negócio desse passar? Aí semana que tu faz nada, semana que vem ele vem te dar um tapa. Claro. Aí semana que vem ele vem te dar um chute. Então, assim, cara, não é isso que nós queremos. Que fique de exemplo. O cara foi, empurrou, aí beleza. Aí saímos ali falando, conversando e tal. Bate-boca normal de futebol, assim como bate-boca também com o treinador que tinha sido expulso antes, que ele foi falar com o assistente, assim, cara, já foi expulso, cara. Não fica ameaçando ninguém, falando nada, sai daí. Entendeu? Mas é coisa que é normal, é de jogo, acontece um bate-boca. Só que tem gente que se passa, e a gente precisa entender e fazer todos os atletas entenderem que o cara que está ali trabalhando, seja eu, seja o Guga, seja qualquer delegado, seja qualquer árbitro, não é para estar empurrando o cara, não é para estar ameaçando o cara está ali trabalhando, meu. É isso, não tem que...